nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, novamente Jesus anuncia a sua paixão. É o segundo anúncio da paixão. É interessante nós notarmos que esse esquema está nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus faz de tudo para os discípulos descobrirem pela fé, fazerem a experiência da fé de quem Ele é. Quando finalmente Pedro professa a fé, bem-aventurado és tu, Simão, não foi a carne nem o sangue, foi o Pai do céu. Você foi movido pelo Espírito. Que bom, surgiu a fé. Mas a fé de Pedro ainda não era profunda o suficiente. Jesus anuncia a paixão e ele não entende. Jesus, afasta-te de mim, Satanás. E Jesus agora vai tentando fazer com que os discípulos deem o passo na fé. Leva até o Monte Tabor, lá com a luz do Tabor ilumina aqueles apóstolos, mas eles ainda não entenderam a cruz. Jesus sai de lá do Monte Tabor, exorciza o menino epilético e o evangelho de hoje, ele começa atravessando a Galileia. Eles estão lá pregando na Galileia e Jesus anuncia pela segunda vez a sua paixão. Quando eles finalmente chegam em casa, depois de tanta viagem, tanta coisa, chegam em Cafarnaum, Jesus pergunta para eles, veja só, o que discutis pelo caminho? E eles ficam calados porque eles vinham discutindo quem que é o primeiro, né, no reino. Jesus, então, responde de uma forma surpreendente. Jesus não diz, não queira ser o primeiro. Porque nós responderíamos assim, né? Não seja pretensioso, não seja arrogante, não queira ser o primeiro. Não. Jesus diz, é até bom que você queira ser o primeiro. Mas se alguém quiser ser o primeiro, então aprenda a condição para ser o primeiro. Tá bom que você queira ser o primeiro. Mas o caminho é que você seja o último de todos e aquele que serve a todos. O que Jesus está colocando aqui é exatamente o caminho que ele seguiu. Jesus é um ser humano. Jesus é Deus que se fez homem, filho do homem. E ele veio para ocupar o último lugar. Ele veio servir a todos nós. Ele veio lavar os nossos pés quando ele derramou seu próprio sangue para lavar os nossos pecados. Ele derramou o que ele tinha de mais precioso para lavar em nós o que havia de mais sujo. Ele serviu a todos. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. A maior e mais suprema humildade foi a de Cristo. E é por isso que foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome, diz a carta aos Filipenses. E ele, então, é o primeiro, acima de todo e qualquer nome. Abaixo de Jesus, claro, enormemente abaixo de Jesus, infinitamente abaixo de Jesus, vem aquela pessoa humana mais gloriosa, a Virgem Maria. E como que ela chegou lá? Nesse lugar de tanta honra e distinção, de tanta glória no céu, sendo a mais humilde serva do Senhor. Mas se nós formos olhar a antípoda de Maria, ou seja, se nós formos olhar, tudo bem, no céu, depois de Jesus, em primeiro lugar, a Virgem Maria. E no inferno? Quem ocupa o último lugar, lá no fundo do abismo do inferno, foi o mais soberbo, Satanás. Então Jesus nos ensina que o caminho do céu é para baixo, ou seja, é para a humildade. Quem se elevar vai ser humilhado. E ele faz isso não somente ensinando. Ele, claro, está ensinando aos seus discípulos que eles precisam se rebaixar.
Mas Ele também está tentando fazer com que eles vejam o que Ele está fazendo, se rebaixando até a morte e morte numa cruz. E é esse ato de fé que é difícil de alcançar. Mas Jesus não desiste de nós. Ele vai continuar nos ensinando. Então, força, coragem, peça as luzes de Deus para que você tenha fé e não se escandalize diante da cruz de Cristo. O caminho da glória passa pela cruz. É isso que nós devemos seguir. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.